Hoje de manhã eu decidi fazer algo diferente, que foi assistir o anime de One Piece. Faz anos e anos e anos que eu não assisto, mas tem anos e anos mesmo que eu não assisto um episódio completo de One Piece. Eu vejo algumas ceninhas lá e cá de luta, mas pegar pra assistir um episódio inteiro faz anos mesmo. E o capítulo dessa semana do mangá foi tão bom, foi tão positivo pra mim, e eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, que eu decidi pegar pra assistir. Eu já tava curioso pra saber sobre o flashback do Oden, agora no anime, que tava sendo muito bem elogiado, e eu peguei pra assistir esse episódio porque eu sabia que ia ser impactante, e também somado ao fator do capítulo dessa semana que me fez ter vontade de assistir. Então a gente vai fazer algo diferente, que é comentar o episódio do anime de One Piece. A gente começa esse episódio vendo o Roger e o bando deles indo até o Wano, porque eles precisavam pegar a cópia do Poneglyph que tinha lá. E mais do que se tratar do Roger, aquela ida, aquela passagem em Wano se tratava do próprio Oden. A gente viu que a Toki, ela estava doente, ela precisou ficar em Wano, a gente viu que os filhos também tinham que ficar em Wano, e o Oden, em específico, aquilo era um fardo para ele. Ele não queria pisar novamente em Wano. É curioso que no mangá a gente nem tem literalmente o Oden ele pisando em Wano. Diferente do anime que a gente vê ele pelo menos pisando em terra. Na verdade, o mangá ele sugere que eles realmente atracaram lá e ficaram lá por algumas horas. É dito que eles ficaram lá por algumas horas, mas talvez o próprio Oden em si, ele nem mesmo tenha saído do navio. Isso não tem como a gente saber ao certo, mas se ele saiu, foi só para conseguir a cópia do Poneglyph. Afinal, ele provavelmente sabia, né, onde é que estava o Poneglyph. Então, o Oden, se não foi pessoalmente com o bando conseguir pegar a cópia do Road Poneglyph, ele pelo menos direcionou quem sabia andar por Wano para assim eles conseguirem pegar a cópia. Mas a frase dele dizendo, já quando ele estava de volta no navio, dizendo que não queria nem virar as costas para ver a realidade daquele país e perceber o quanto aquele país tinha mudado, é muito forte, né? Realmente dar as costas para o problema, quase que como se fosse um Rei Leão ali, né? Dar as costas para o problema e viver numa fantasia, num mundo cor-de-rosas, onde você quer negar a existência daquele problema que está na sua frente, ou nesse caso, nas suas costas, né? A gente percebe, dá para ser reproduzido esse mesmo pensamento quando a gente mesmo vai viajar, né? A gente viaja, a gente faz uma viagem e fica naquela, caraca, mas agora voltar pra rotina, como é que vai ser? Vai ser estressante de novo e tal. Mesmo que não tenha mudado a rotina acabe sendo a mesma, pode ser que a gente volte mais motivado ainda de uma viagem para voltar à rotina, ou pode ser que a gente volte infeliz. E antes deles chegarem até a última ilha, você vê que o Shanks e o Buggy, eles não foram. Isso foi algo muito importante, porque o Buggy ele ficou doente e o Shanks ele decidiu ficar para trás com o Buggy pela amizade deles, né? E eles dizendo que eles pretendem ir até aquela ilha no navio deles. Ou seja, quando eles assumirem a rédea das próprias aventuras. E a gente está numa situação onde o Buggy ele deixou de ser Shichibukai, então pode ser que ele acabe indo para a asa do Shanks. E caso eles realmente se unam, essa pode ser a oportunidade deles também acabarem conseguindo ir até Laugh Tale pelas próprias pernas. O que eu acho é que eles não foram dessa vez até Laugh Tale pra gente ter um pouco da perspectiva deles quando eles irem, dessa vez em que eu acho que eles vão, e eles terem o impacto da primeira vez deles chegando até a ilha. E eles percebendo, caraca, então foi aqui que o nosso capitão ele atracou, foi aqui que o nosso capitão ele conseguiu chegar. E agora a gente tá aqui também. Mais uma dúvida que as pessoas tinham é se o Roger ele tinha ido sozinho ou se ele tinha ido com o bando dele, né? Então a gente tem a confirmação agora mais clara de que ele realmente foi com quase o bando dele inteiro, com exceção de algumas pessoas, né? Mas eles conseguiram chegar até aquela ilha e eles descobriram tudo. Toda a história do século perdido, todo o significado dos D, tudo sobre as armas ancestrais, tudo relacionado ao século perdido, e ele soube através da história do Joy Boy. E o final do episódio, enquanto o Roger ele lia aquela história contada pelo Joy Boy, ele e o bando dele riram. Isso foi algo muito importante, porque a gente sempre imagina o século perdido como algo, como uma história de tragédia, uma história onde talvez o governo mundial tenha feito alguma cagada e algo muito ruim tenha acontecido ao mundo durante aquele século e a história precisou ser apagada. A gente sempre imagina uma grande tragédia acontecendo durante esse século perdido. Só que eu acho que a magia da coisa é justamente sobre a forma como esse Joy Boy ele contou essa história. Eu não acho que não existiu tragédia. Eu não acho que não existiu mortes. Eu não acho que o século perdido ele foi inteiramente uma piada. Mas eu acho que a forma como o Joy Boy ele conta essa história, ele faz as pessoas
rirem, ele conta de uma maneira divertida. Afinal, esse é o nome dele, né? Esse é o título dele, esse é a forma como ele é chamado. Joy Boy significa garoto alegre, então provavelmente essa faz parte da índole daquele personagem e que obviamente também se reflete no próprio Luffy. Talvez se o Luffy ele fosse contar uma história, talvez ele contasse dessa mesma forma, com esse tom cômico, tentando fazer com que a história ela fosse uma história divertida de ser lida. Eu acho que é isso que o Joy Boy ele quis passar, que independente das dificuldades que provavelmente ele sofreu e o século perdido e várias pessoas sofreram durante o século perdido, ele tenta ver o mundo dessa maneira otimista, tentando ver o lado positivo da vida. E dessa forma, o Roger ele chamou a ilha de Laugh Tale, que seria um conto de risadas, numa tradução livre aqui. Algo que até então a gente não tinha canonizado dentro do mangá e dentro do anime de One Piece, mas que agora a gente sabe exatamente como é chamada aquela ilha. Não existia uma romanização ainda para o nome dessa ilha, então a gente não sabia exatamente o que ela queria dizer, se tinha algum significado, e dessa vez a gente finalmente consegue entender o que o Roger ele quis dizer com essa ilha. E o final, onde o bando do Roger ele tá em Laugh Tale, e o detalhe é que a gente não consegue ver nada em volta, né? Assim como foi no mangá, é justamente para manter o mistério da gente não ter nenhuma dica de onde pode ser, de como pode ser aquela ilha, mas ainda assim os personagens eles riem e a música que toca se chama Memories. Se eu não me engano, é o encerramento da saga de Skypiea, e particularmente pra mim foi muito nostálgico, porque eu maratonei One Piece tem quase 10 anos já, foi em 2011 que eu maratonei One Piece, então Skypiea também fez parte disso, né, dessa maratona, então reouvir, reescutar esse encerramento, essa música de encerramento foi muito marcante pra mim. E assim, One Piece de vez em quando pode ser difícil, pode ser complicado de acompanhar, né? Tem alguns problemas, principalmente no ritmo do mangá e algumas decisões, enfim. Às vezes pode ser bastante complicado. Eu não acho que o One Piece é perfeito, só que eu sentia que eu precisava me reconectar com One Piece. E eu acho que assistir esse episódio, tomar a atitude de assistir esse episódio, um dos motivos de eu ter sentado para assistir esse episódio também foi buscar essa reconexão com One Piece, entender por que eu realmente gosto de One Piece. E sabendo que essa parte do flashback do Oden era algo impactante, era algo que valia a pena ser assistido, somado ao encerramento no final, foi algo que me pegou de jeito. Talvez eu volte a comentar alguns episódios esporadicamente. A luta do Oden, que tá pra acontecer, né, algo que eu acho que vale a pena ser comentado ali, né, principalmente na questão da análise da batalha, enfim, né, provavelmente vai ser estendido, algumas coisas vão ser alteradas, enfim, vale a pena a gente fazer algumas observações. Mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo diferentinho aqui, mas que eu sentia que valia a pena tanto assistir quanto falar algumas coisinhas aqui pra vocês. Beleza, galera? Se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações dos vídeos de One Piece que saem toda semana aqui no canal, beleza? Até a próxima, tchau!